gravada. Nossa aula de hoje é sobre metabolismo de carboidratos. Vou começar aqui a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Está carregando. Para mim já está aparecendo. Tá, eu vou aumentar aqui um pouco o zoom. Pronto, metabolismo de carboidratos. Como carboidrato base na nossa vida, né, nós temos a glicose. A glicose ela pode ir lá para o ciclo do ácido cítrico, ou então para a respiração anaeróbica, né, na ausência do oxigênio. E em todas essas vias nós vamos ter aí a formação de ATP. Ela pode também servir como base para a produção de glicogênio, amido e sacarose, que são reservas energéticas das células. A depender do organismo, né, nós vamos ter a reserva como glicogênio ou como amido. Né? O amido vai estar presente aí nas plantas, sacarose também. A glicose também vai participar aí da formação de moléculas que são estruturais de paredes celulares de alguns organismos, como as plantas, os fungos e também as bactérias. E essas paredes celulares, elas serão diferentes, né? A parede celular vegetal é diferente da parede celular de um fungo ou de uma bactéria. Além disso, a glicose também vai ser uma base aí para a formação do nosso DNA, da ribose 5-fosfato. Bom, os carboidratos, eu trouxe aqui algumas imagens, já estou aceitando encomendas, viu? Vocês podem pegar o meu contato e encomendar qualquer uma dessas delícias, porque todos fui eu que fiz. Brincadeira, viu, gente? Só para distrair um pouco. Bom, então os carboidratos, eles são formados basicamente, né, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Nos carboidratos, nós vamos ter dois tipos. Teremos os hidroxaldeídos e teremos as hidroxacetonas. E, basicamente, o carboidrato vai servir como base para a produção de energia. Energia na forma de quê, gente? De ATP. Os carboidratos podem ser monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Como monossacarídeos, nós vamos ter glicose, frutose e galactose. Disacarídeos resulta aí da união de dois monossacarídeos. Teremos sacarose, maltose e lactose, como exemplos de disacarídeos. E polissacarídeos seria a união de centenas ou, enfim, uma quantidade assim enorme de monossacarídeos. E aí nós teremos o amido, a celulose e também o glicogênio, que são bem falados e bem conhecidos por todos nós. Gente, nós vamos ter as aldoses e as cetoses, né? As aldoses, observem que o grupo carbonila vai estar aqui no final da cadeia carbônica aqui. Temos aqui 1, 2, 3 carbonos. Aqui no último carbono, ou no primeiro, a depender de onde você conte, né? Nós vamos ter aqui o grupo carbonila. Já o grupo carbonila nas cetonas vai estar aqui no meio da cadeia carbônica. Então, esse aqui é uma cetona e esse aqui é um aldeído, ou uma aldose. Aqui nós temos uma cetose, esse aqui, e aqui nós temos uma aldose, ok? Gente, vocês entenderam isso? Eu estou falando rápido demais. E aí, Loidemar? Vocês poderiam se manifestar? Não, ainda não, senhor. Podia explicar de novo, por nosso favor? Tá, tudo bem. Só um instante, viu? Eu estou ajeitando aqui a tela para que eu possa ver o que vocês estão comentando. Bom, então nós vamos ter as aldoses e as cetoses. Voltando aqui, nós vamos ter os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Eu acho que isso aqui está bem tranquilo, né?
Os monossacarídeos são a glicose, frutose e galactose. Juntando dois monossacarídeos, nós vamos ter disacarídeos. E juntando vários monossacarídeos ou vários disacarídeos, nós vamos ter os polissacarídeos. Como exemplo de polissacarídeos, temos o amido, a celulose e o glicogênio. Beleza? Acho que aí está bem tranquilo. Além disso, na classificação aí dos carboidratos, a gente vai ter as cetoses e as aldoses. O grupo carbonila, que é esse carbono aqui ligado por uma dupla ligação ao oxigênio. Esse grupo carbonila, quando ele está no final da cadeia, nós vamos ter aqui uma aldose. Observe que o nome aqui do composto leva à questão do aldeído, né? Por isso que é uma aldose. Nós temos aqui no final da cadeia, né, o grupo carbonila. Quando esse grupo carbonila se encontra no meio da cadeia, nós vamos ter uma cetona e isso vai resultar numa cetose, né? E observem que o nome da substância também leva em consideração ao grupo que ela pertence, que seria uma cetona, né? Uma cetose. Tranquilo? Agora sim. Ótimo. Eu vou mais devagar. Gente, nós vamos ter na classificação aí dos carboidratos algo que é bem interessante, que são as imagens especulares, né? Observem nessa primeira molécula aqui, que nós vamos ter aqui esse carbono central. Nós chamamos esse carbono de carbono quiral. Mas por que ele é um carbono quiral? Observem que nesse carbono quiral nós vamos ter quatro. Vocês sabem que o carbono faz quatro ligações. Mas observem que essas quatro ligações que esse carbono central faz são ligações com grupos bem distintos. De um lado nós temos hidrogênio, do outro nós temos hidroxila, do outro nós temos aqui a questão do aldeído, né? Nós vamos ter o grupo carbonila e aqui no final nós vamos ter um grupo diferente. Então, esse carbono se chama de carbono quiral porque as quatro ligações que ele faz são ligações com estruturas químicas diferentes. Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo, né? Vamos imaginar que nós temos aqui um carbono, esse carbono faz quatro ligações, vamos imaginar que aqui esse carbono está fazendo uma ligação com a hidroxila, vamos imaginar que aqui ele faz de novo outra ligação com outra hidroxila, vamos imaginar que aqui ele faz uma ligação com CH3 e vamos imaginar que aqui ele faz novamente com CH3. Esse carbono ele faz quatro ligações, como esse outro aqui. Mas por que esse carbono não é quiral? Porque observem que nós temos aqui grupos iguais. E aqui nós temos dois grupos novamente iguais. Por essa razão, esse carbono não é um carbono quiral. Vocês entenderam o conceito de carbono quiral? Vou entender que vocês entenderam, tá bom? Bom, mas observe que essa substância aqui, o D-gliceraldeído, vai ter aqui uma imagem especular dele, que seria o L-gliceraldeído. Vamos imaginar que essa segunda molécula aqui, ela seja o reflexo em um espelho dessa outra molécula. Observem que a hidroxila, nessa primeira molécula, ela se encontra do lado direito. Já na segunda molécula, aqui, nós vamos encontrar a hidroxila do lado esquerdo. Então, a hidroxila e esse hidrogênio, eles vão mudar de direção. E isso faz com que uma dessas moléculas seja chamada de D-gliceraldeído e a outra L-gliceraldeído. Beleza? Seriam isômeros ópticos.
Tranquilo? Vocês entenderam? Entendeu, Ledemar? Ou precisa que eu explique novamente? Tá joia, professor? Pode seguir. Tá bom, então. Gente, nós vamos ter aqui os disacarídeos. Temos aqui o exemplo da lactose e vamos ter aqui o exemplo da sacarose. Para a gente entender melhor como esses disacarídeos foram produzidos, eu vou trazer aqui uma imagem, né, da formação aqui da maltose, a partir de duas moléculas de glicose. Temos aqui a alfa e a beta-glicose. O que vai mudar entre uma e outra novamente aqui, ó. Observem que aqui a hidroxila está para baixo e aqui a hidroxila está para cima. Isso vai diferenciar uma molécula de glicose da outra. Gente, para unir essas duas moléculas de glicose, a gente vai ter a liberação da hidroxila de uma das moléculas e do hidrogênio da outra molécula. Isso aqui vai resultar na formação da molécula de água. Então, nessa união entre duas glicoses para formar a maltose, nós vamos ter a liberação da água. Vai restar aqui nessa molécula o oxigênio e nessa molécula aqui vamos ter aqui o carbono, né? Então, observe o que vai acontecer. O carbono, o primeiro carbono dessa molécula vai se fazer uma ligação com o oxigênio e o carbono 4 da outra molécula vai fazer uma outra ligação com o oxigênio, unindo esses dois monossacarídeos, formam essas duas glicoses, né, formando a maltose. E essa ligação aqui entre o carbono e o carbono e o oxigênio, nós chamamos de ligações glicosídicas, ok? Tranquilo, gente? Entendeu, Lademar? Pamela? Sim, pode seguir. Pronto. Gente, beleza, temos aqui a formação da maltose, mas vamos imaginar que a maltose ela vai ser digerida. E para ser digerida, então ela vai ser quebrada, né, em duas moléculas de glicose. No momento em que se quebra a maltose em duas moléculas de glicose, nós vamos necessitar da água. Essa água vai entrar no processo, liberando um hidroxila e liberando um hidrogênio, os quais irão recompor as moléculas de glicose. Só para vocês entenderem a reação ao inverso. A lactose. Observem que nós vamos ter aqui a glicose e vamos ter a galactose. A reação vai ser a mesma. Vamos ter aqui a liberação da água, pensando aqui na reação inversa. Vamos ter a liberação da água e o oxigênio vai fazer as ligações glicosídicas, as quais estão aqui, ó. Uma ligação glicosídica e a outra ligação glicosídica. Então, a lactose seria um disacarídeo resultante da união entre a glicose e a galactose. Ok? Vamos ver a sacarose. Novamente, a gente vai ter a formação aqui da ligação glicosídica. Observem aqui o oxigênio unindo aqui as duas moléculas, né, formando aí o disacarídeo. E no caso da sacarose, nós vamos ter uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose, que resultará na sacarose. Observem que no processo de formação da sacarose, nós vamos ter a liberação da água. Mas se a gente quer quebrar a sacarose, a gente vai ter que introduzir água aí no processo, vai necessitar de água para quebrar o quê? A sacarose. Gente, e os polissacarídeos? Os polissacarídeos podem ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Os homopolissacarídeos são formados por um único tipo de monossacarídeo. Vamos supor que esses monossacarídeos aqui sejam todos glicose, uma glicose ligada na outra, sendo que eles podem ser, os homopolissacarídeos, eles podem ser, ter uma cadeia aí não ramificada ou ter ramificações, como a gente pode observar aqui nessa segunda figurinha.
E vamos ter, além dos homopolissacarídeos, os heteropolissacarídeos, que são aqueles polissacarídeos formados por diferentes monossacarídeos. Observem aqui, nós temos, vamos imaginar que esse rosinha seja uma glicose, o azul seja uma galactose, e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui a formação de um heteropolissacarídeo, que seria do resultado aí de muitos monossacarídeos, e são monossacarídeos diferentes. E a cadeia, novamente, ela pode ser não ramificada ou ramificada, como a gente pode ver aqui do lado, ok? Gente, até aqui a gente viu a questão dos carboidratos, como eles são formados. E agora nós vamos entrar no processo de digestão dos carboidratos. Vamos observar que. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo que eu copiei aqui nessa. Parece que ficou salvo. Gente, essa figura aqui nós vamos ter em amarelo aqui, seria uma célula do nosso intestino, tá bom? Ok? Esse quadrado aqui seria uma célula do nosso intestino. Todo mundo consegue observar isso? Sim. Ótimo. Sim. Bom, essa célula do nosso intestino, uma das características dela é que do lado em que ela fica em contato com o alimento, ela é cheia dessas microvilosidades, que seriam essas protuberâncias, essas ondulações na membrana plasmática. Gente, vou fazer um desafio para vocês. Quem acertar a pergunta que eu vou fazer agora ganha um ponto. Qual a vantagem dessas células possuírem essas microvilosidades? Qual a função disso? Qual a vantagem? O que vocês imaginam que poderia explicar isso, né? Essa membrana ter essas microvilosidades, não ser assim uma membrana lisa, como eu estou fazendo esse risco aqui. Qual a vantagem disso? Quem acertar ganha um ponto. E aí? Ninguém se arrisca? Dá uma dica, professor. Ah, não. Aí fica sem graça. Bora, quem acertar ganha um ponto. Se errar, só perde meio ponto. Tá bom, ninguém se arrisca, então deixa quieto. Pessoal, o que é que acontece? Essas microvilosidades, essas protuberâncias da membrana plasmática faz com que essa célula tenha uma maior área de absorção. Imagine se a membrana fosse assim. O que iria passar aqui nessa membrana seria menos menos carboidratos e água, enfim, e outras coisas, do que nessa membrana aqui, cheia de protuberâncias. Porque isso aumenta a área de contato, a superfície de contato da célula com o alimento. Isso possibilita que essa célula consiga absorver mais nutrientes, consiga digerir melhor o alimento. Vocês concordam com essa explicação que eu dei? Sim. Ok. Ai, não Bom, acredito que era isso, professor. Era tão simples assim. Não falei por medo de dar errado. eu deveria ter falado, ia ganhar um ponto. Gente, vamos imaginar que eu tenha me alimentado aí com uma batata. A batata ela é rica em amido. Já na minha boca, nós vamos ter aí a ação da amilase salivar, né, que é uma enzima que vai quebrar aí o amido em moléculas menores. Além disso, essa amilase vai estar presente também no intestino. Chegando lá no intestino, o amido
a amilase vai agir e vai quebrar esse amido em várias moléculas menores, como oligosacarídeos, maltose, isomaltose, enfim. Para cada uma dessas substâncias que foi quebrada a partir do amido, o amido, vocês devem lembrar que é uma molécula extremamente grande. Para cada molécula resultante aí da quebra do amido, nós vamos ter a ação de outras enzimas que irão quebrar esse amido e liberar é, a- essas substâncias vai liberar em substâncias menores, como a glicose, a frutose, a galactose. Então, no caso aqui, por exemplo, a maltose, né, nós vamos ter a quebra dela pela maltase, que seria uma outra enzima, e essa quebra vai liberar a glicose, e essa glicose poderá ser absorvida pela célula. Vamos ter a sacarose, a sacarase, vai quebrar a sacarose, liberando a glicose e a frutose, as quais poderão entrar aí na célula, e a lactose, né, que será quebrada pela lactase, liberando a glicose e a galactose. Ok, nós temos aqui muitos monossacarídeos dentro dessa célula. O que é que vai acontecer? Esses monossacarídeos serão transportados, né, aqui para a corrente sanguínea. Vamos ter vasos sanguíneos aqui próximos a essas células, e esses monossacarídeos serão transportados para esses vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, esses carboidratos serão, uma boa parte, levados aí para o fígado e também para outras células. Agora vamos entender um pouco melhor essa absorção aí dos monossacarídeos na célula. Nós vamos ter aqueles transportadores que nós chamamos de transportadores sim-porte, como aqui o SGLT1. E vamos ter os antiporte, como esse aqui que transporta o sódio para fora da célula e o potássio para dentro da célula, ok? Esse transportador sim-porte, por que é sim-porte, gente? Que ao mesmo tempo em que ele transporta o sódio, ele vai transportar também ou a glicose ou a galactose para o interior da célula, ok? Por isso que é sim-porte. Ambas as substâncias serão transportadas ao mesmo tempo e na mesma direção. Nesse caso aqui, a direção é para o interior da célula, aqui do lume do intestino para o interior da célula, o sódio e a glicose, então a galactose. Já o antiporte, ao tempo em que ele coloca uma coisa para fora, ele vai colocar outra coisa para dentro da célula. Nesse caso aqui, vamos ter o gasto de energia na forma de ATP. O ATP vai ser quebrado, liberando energia e se transformando em ADP. E esse transportador ele vai liberar o sódio para fora da célula e, ao mesmo tempo, o potássio entra para dentro da célula. Vamos ter o GLUT5, que vai colocar aí a frutose para dentro da célula, e o GLUT2, que vai transportar a glicose, a galactose e a frutose para a corrente sanguínea, ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre esses detalhes? Não? Então, vou seguir adiante. Pronto. Temos aqui nessa imagem aqui o trato intestinal, né? Os carboidratos serão digeridos por uma série de enzimas até resultar aí nos monossacarídeos, como a glicose, a frutose e a galactose. As células do intestino irão colocar esses monossacarídeos na corrente sanguínea. Chegando à corrente sanguínea, esses monossacarídeos irão para o fígado. No fígado, esses monossacarídeos serão transformados em reserva de glicogênio, poderão também ser transformados em reservas de triglicerídeos. Observem, quando se transforma aqui em triglicerídeos, a depender da situação em que o animal se encontra, nós vamos ter a quebra aqui desses triglicerídeos, formando glicerol, e entrando aqui para
gliconeogênese, né? Para transformar essa reserva de triglicerídeos em glicose. O mesmo vai acontecer para os aminoácidos, né, das proteínas, que também vão entrar aqui na gliconeogênese para formar novamente a glicose, e o lactato, para também se transformar em glicose. Também, a depender da situação, a reserva de glicogênio do fígado poderá ser quebrada na glicogenólise, também para dar origem à glicose. E essa glicose será levada para as células, onde vai acontecer a respiração celular, né, para a produção de ATP, liberação de dióxido de carbono e água. Vocês entenderam isso? Tiffany, entendeu? Pamela? Sim, Pode seguir, entendi. professor. Que bom. Tranquilo, né? Então, basicamente, nós vamos ter todo esse processo aí, muito dependente do fígado. Gente, e a insulina, né? O que é que a insulina faz? A gente sempre ouve falar em insulina, pessoas diabéticas precisam tomar insulina e tal. Observem que no pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, nós vamos ter as células beta. Essas células beta são as células que produzem insulina. Como é que isso acontece? Temos aqui em azul uma célula beta, né, ampliada, digamos assim. Então, a glicose vai entrar passivamente para dentro dessa célula. Quando a glicose entra, vai acontecer a glicólise e vários daqueles processos da respiração celular. Isso vai elevar a quantidade de ATP na célula, no interior dessas células beta. Isso vai fazer com que o canal de potássio dessa célula seja interrompido. Essa elevação de ATP irá interromper o canal de potássio. E isso vai ocasionar a despolarização dessa célula. Observem que essa célula ela tem voltagem. De um lado está mais positivo, do outro, no interior está mais negativo. Do lado de fora da membrana mais positivo e do lado interno mais negativo. Então, essa interrupção do canal de potássio vai fazer com que haja a despolarização da célula. Quando acontece a despolarização da célula, os canais de cálcio entram em ação e eles irão induzir a célula a produzir a insulina e a liberar essa insulina, como a gente pode ver aqui. E essa insulina ela fica tipo em saquinhos no interior dessa célula. E quando esses canais de cálcio são ativados, essa insulina ela é secretada para a corrente sanguínea, por essas células beta aqui, que se encontram em nossos pâncreas. Tranquilo, gente? Nossa aula já está quase terminando. Vocês entenderam isso? Tá bom. Se não entenderam, pode dizer que eu posso repetir, tá bom? Sim, professor, entendemos. Ok. Bom, a insulina caiu na corrente sanguínea, vocês viram isso. Ela vai entrar em contato com várias células em nosso corpo. Dentre essas células, ela vai entrar em contato com as células do nosso músculo. Chegando lá, nós temos aqui em amarelo, gente, essas gotículas são as moléculas de insulina. A insulina vai entrar em contato com os transportadores, os receptores de insulina, e isso vai induzir a célula a colocar glicose para dentro dessa célula, através do transportador GLUT4. Gente, o que é que acontece? Vamos imaginar que a pessoa está com uma crise de hiperglicemia, né? A glicemia bem elevada, a quantidade de glicose sanguínea bem elevada. O que é que o médico vai fazer, a depender da situação? Vai aplicar insulina nessa pessoa. A insulina vai chegar aí nas células, né? Vai ativar esses receptores, os quais irão induzir a célula a colocar a glicose para dentro. Isso vai diminuir
de modo bem significativo a quantidade de glicose que se encontra na corrente sanguínea. O que é que eu poderia falar mais sobre isso? Acho que por enquanto é só. Bom, o que eu poderia falar mais é que essa elevação, né, da quantidade de glicose na corrente sanguínea pode acarretar vários problemas de saúde na pessoa. Problemas na visão, problemas de cicatrização de feridas, pode acarretar também problemas de inflamação das juntas, né? E uma infinidade de outros problemas. Então é muito séria essa questão aí do diabetes. Bom, bora lá ver a relação entre pâncreas e fígado. A pessoa se alimenta e quando se alimenta vai ter uma alta na taxa de glicose. Essa alta, essa elevação da glicose sanguínea vai inibir as células alfa do pâncreas. Ao mesmo tempo, vai estimular as células beta, que irão liberar insulina. O fígado vai absorver a glicose e vai armazenar essa glicose na forma de glicogênio, ok? Aí a pessoa passa um tempo sem se alimentar, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma baixa na taxa de glicose no sangue. Isso, por sua vez, vai inibir as células beta secretoras de insulina e vai estimular as células alfa, que são células que liberam aqui o glucagon, que, por sua vez, vai influenciar o fígado, né, a quebrar o glicogênio e a liberar a glicose, mantendo estável a quantidade de, digamos assim, os níveis de glicose no nosso sangue, ok? Então, por hoje é só. Agradeço demais aí a paciência de vocês e vocês entenderam essa imagem antes que eu termine a aula? Sim. Pronto. Então, eu agradeço aí a paciência de vocês e, ao mesmo tempo, agradeço o momento, né, de estar ao lado de vocês e só isso. Bom, vocês falaram de onde vocês estavam falando, né? E eu falo aqui da Bahia, do interior da Bahia. Acho que vocês já devem ter percebido o meu sotaque, que é um pouco diferente do de vocês. Bom, eu gostei da nossa aula de hoje. Desejo uma boa noite e um bom início de semana para todas e para todos. Um abraço. Abraço, boa Próxima, boa noite. noite. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.